Boa tarde. Eu gostaria de agradecer ao Miguel, parabenizar pela organização do evento e agradecer à Rita e aos colegas que participam da mesa comigo. Bom, eu vou falar sobre o ensino de português, língua de acolhimento, a partir de uma perspectiva do estado onde eu trabalho, que é Minas Gerais. Primeiro, vou situar, né, o ensino de língua de acolhimento, né? Atualmente, segundo dados do relatório Global Trends da Acnur, existem 79,5 milhões de deslocados forçados no mundo. No Brasil, existem extraoficialmente cerca de 150 mil deslocados forçados, e esse número em Minas Gerais, nós temos atualmente cerca de 2.100 cidadãos venezuelanos que receberam, que têm esse status de deslocados forçados, e cerca de 2.600 cidadãos haitianos. Também tem cidadãos de outras nacionalidades. Esse é um número geral. Dados de 2018 da PBH, da Prefeitura de Belo Horizonte, existiam cerca de 450 estrangeiros matriculados na rede municipal de Belo Horizonte. Só para vocês terem uma ideia, esses alunos vão para a sala de aula e aí precisam de acolhimento linguístico, né? Esse acolhimento é feito inicialmente pelo professor de língua materna, né? Então, vejam como todo professor de língua materna pode vir a ter que lidar com questões de português, língua de acolhimento, em função, né, do Brasil vir recebendo regularmente deslocados forçados, né, também em função das suas fronteiras e em função de ser, né, um polo de atração no sul global. Então, eu queria primeiro conceituar, existem, né, alguns conceitos que são conhecidos na área do que é português, língua de acolhimento, o que é língua de acolhimento, né? E eu vou trabalhar com o conceito proposto por Bison e Diniz, de 2019, que fala em português, língua de acolhimento, como português, língua adicional, em contextos de deslocamentos forçados, e eu acrescento no sul global. Então, o Brasil recebe, sobretudo, deslocados forçados, né? Refugiados e imigrantes do sul global, né? Temos aqui em Belo Horizonte também um grupo de sírios, mas haitianos e cidadãos haitianos e venezuelanos são a maioria dos deslocados forçados em Minas Gerais, tá? Em BH e na Grande BH, né? Contagem, Betim, Esmeraldas, né? Bom, no Brasil, então, autores como Amado, Bison Diniz, Lopes, né, têm trabalhado também, tem vários autores, né? A área de português, língua de acolhimento, é uma área bastante nova, né, ainda mais nova que a área de português, língua adicional, mas que nós temos constatado em eventos como o último CIMELP,
né, o último congresso da CIPLE também, ocorrido em 2019, como essa área vem crescendo, né, na região norte, né, na região nordeste e em todas as regiões do Brasil, né, nas regiões de fronteira, claro, né, mas em todas as regiões do Brasil, para nossa até surpresa, né. Bom, então, isso foi em 2019, eu organizei com colegas, inclusive com a professora Eulália, o livro Língua de Acolhimento, Experiências no Brasil e no Mundo. Esse livro é um e-book, está disponível online, gratuitamente, e nesse livro vários autores de diferentes regiões do Brasil falam da sua experiência, né, da experiência de ensinar português, língua de acolhimento, em muitas instituições federais, seja universidade ou IFs, né? Mas não só, né? Também há um relato de uma colega de Rondônia, que também atua no Centro Cultural Brasil-Haiti, né? Também um relato da nossa colega do Colégio de Aplicação de Boa Vista, em Roraima, que teve o primeiro ISPLE, né, o idioma bolsista do Idioma Sem Fronteira, PLE, dedicado ao ensino de português, língua de acolhimento, né? Então, essas também são iniciativas importantes, né? E em BH, o ensino de português, língua de acolhimento, então, como eu falei, ele ocorre também como na Prefeitura de BH, com atividades de monitoramento, de tutoria, coordenadas pelo meu colega Leandro Diniz e pela doutoranda Yara Miranda, é um grupo de pesquisa, né? E na universidade, eu coordeno o Pró-Imigrantes, ele é um cursinho popular, é um curso de extensão, né? Cursinho popular de preparação para o Enem, na UFMG, né? Nós trabalhamos em colaboração com outro, então, PLAC, Português Língua de Acolhimento, tem outros centros também de pesquisa em Belo Horizonte, na PUC Minas, né, o projeto LER, coordenado pelas colegas Sandra Cavalcante e Juliana Militão, o GEMALP, coordenado pelo Eric Costa e no Cefet, né? E colegas de outras iniciativas, como o Coletivo de Mulheres Refugiadas Cio da Terra, e pela colega Bárbara Mano, que vem com outras colegas lecionando para mulheres refugiadas de Belo Horizonte, Grande Belo Horizonte. Bom, na UFMG, né, nós iniciamos na pós-graduação, desde 2016, a ensinar a disciplina de português, língua de acolhimento. No início, nós lecionamos juntos, meu colega Leandro Diniz e eu, o Leandro, então, falando sobre políticas linguísticas, né, a área do seu doutoramento, e depois nós acabamos oferecendo disciplinas em separado, que é o que tem ocorrido agora. Então, nós alternamos de modo que a oferta seja feita dentro da área de linguística aplicada no programa de pós-graduação em estudos linguísticos, tá?
Na graduação, nós também temos oferecido cursos de preparação de professores, né, para atuar fora da universidade também, né, nos distintos lugares onde são oferecidas aulas onde é feito acolhimento, né? Então, os nossos professores são preparados para atuar nos outros projetos existentes em Belo Horizonte, Grande BH, né? Inclusive também na Operação Acolhida, né, do Exército Brasileiro. Tem sido, então, feito esse acompanhamento, como eu já mencionei. Então, são diferentes níveis, né, de ensino de português, língua de acolhimento. Né? O projeto Imigrantes, ele já existe há 5 anos, né? Ele foi iniciado por um grupo de alunos em 2015, depois, na época, doutoranda, que fez tese sobre a preparação dos imigrantes haitianos para o Enem, foi uma tese que eu orientei e que foi concluída em 2019 na área de linguística aplicada, né? Então, português, isso é bem importante também, deixar claro que português, língua de acolhimento, entra é uma disciplina, se insere na área de linguística aplicada, né? E a Desirê defendeu essa tese na área de linguística aplicada. E o ano passado, 2019, a UFMG, né, aprovou uma portaria que prevê, então, vagas que serão vagas remanescentes para refugiados na UFMG. Tá? Foi aprovado, nós estamos aguardando que isso seja efetivamente implementado, como já foi, né, em várias universidades federais no Brasil. Né? Isso é importante, né? Então, aqui alguns números da disciplina na graduação, né? Ela inicialmente foi oferecida como uma atividade de 30 horas, depois vem sendo oferecida alternadamente por mim ou pelo professor Leandro Diniz, como uma disciplina de estudos temáticos de linguística aplicada de 60 horas. Aqui alguns números, né? Então, nós oferecemos alternadamente turno manhã ou noite, né? E a última disciplina ocorreu em 2019, 2, na sexta-feira à noite, e 8 alunos concluíram, né? Então, geralmente quando a disciplina é oferecida pela manhã, tem um número maior de alunos, mas também depende. Né? Então, bom, atividades que resultaram, né, dessas disciplinas, os produtos, né, os alunos fizeram videoaulas, né, que seriam materiais didáticos, né, de modo que as pessoas possam... essa é uma questão com os alunos do Pró-Imigrantes, né? Geralmente eles não têm computador, eles têm difícil acesso, às vezes, à internet, né? Principalmente no momento que é um momento que muitos perderam o seu emprego, né? Então, eles têm acompanhado, o curso foi implementado em abril no modo remoto, né? E os alunos fazem o que podem para ter acesso. Então, na época, nós decidimos produzir materiais e disponibilizar no YouTube como uma maneira de democratizar o acesso,
Todos esses materiais estão disponíveis no meu site hospedado na Faculdade de Letras da UFMG. Nós também olhamos muito para experiências de países que têm recebido essa nova imigração, né, essa nova, que se chama nova onda de imigração, e temos cooperação, então, com a Alemanha, né, para escrever, para organizar o livro Língua de Acolhimento. Eu visitei algumas dessas experiências, visitei os colegas e assisti aulas, frequentei monitorias, por exemplo, na Universidade de Leipzig, na Alemanha, conversei com alunos refugiados sírios que estavam se preparando para fazer a prova de alemão para entrar na universidade, que é um grande desafio, né, porque eles precisam, em um ano, chegar ao nível de proficiência B2, que é um desafio, né? Também visitei uma escola da Unicef dentro do campo de refugiados de Eleonas, em Atenas, e visitei a colega Maria Papadopoulou, da Universidade de Tessalônica, que trabalha, são ambas, tanto a colega de Atenas como a Maria, são da Faculdade de Educação e trabalham com drama no acolhimento, trabalham com teatro no acolhimento de crianças refugiadas. Inclusive, a professora Maria Papadopoulou vai participar de um webinar aqui na UFMG, do CAC UFMG, dia 14 de julho, falando sobre essa experiência, às 14 horas. Algumas outras experiências, né? No final de 2018, eu estive na Universidade de Umeå, no norte da Suécia, e visitei a colega Lene, que trabalha com o programa Fast Track, que é um programa de reciclagem de professores, no caso, muitos professores sírios têm o desafio também de aprender sueco para ingressar no sistema sueco de ensino e passar a ensinar. Então, são experiências distintas com as quais nós temos muito que aprender. Esses alunos são hoje universitários, né, e eram alunos do projeto Pró-Imigrantes em 2016. Ele era um projeto ligado à Diretoria de Relações Internacionais. Hoje em dia, ele é um projeto ligado à Pró-Reitoria de Extensão da UFMG, e agora, né, embora não presencialmente, claro, mas ele é um projeto da Faculdade de Letras, antes ele não era. Então, essa foi uma das alunas, né? A tese da Desirê de Almeida Oliveira, está disponível, de domínio público, né? Também tem um capítulo dela sobre o projeto no livro que eu organizei. Então, eu queria aproveitar assim, a parte final do meu espaço para falar um pouquinho sobre o projeto Pró-Imigrantes em tempos de Covid-19, porque nós estávamos preparados para iniciar o projeto na metade de abril, presencialmente, né? Todos sabem o que aconteceu em março, né? Nós fomos... Não, eu não fui pega de surpresa, eu mais ou menos, né, já dava para imaginar o que ia acontecer. Nós tivemos, então, que encarar a realidade, o desafio de pensar numa alternativa, pois nós abrimos as inscrições para o Pró-Imigrantes e teve uma grande procura, né? Tem muita gente querendo também voluntariar, né? Os professores são
alunos da UFMG que atuam voluntariamente, né? Nós oferecemos todas as matérias do Enem. Tem 3 professores da área de letras atuando, né? Professora de linguagens, professora de redação e professor de inglês. E nós tivemos que pensar uma solução, né? E essa solução foi implementar esse curso, então, a partir do final de abril, no que a nossa reitora chama de ensino remoto emergencial, não é online. Ensino remoto emergencial, que é online, na verdade. Né? Então, nós começamos a oferecer, é um desafio, está sendo um desafio, né? O perfil do curso tem todas as características dos cursos de PLAC que existem no Brasil, né? O que as colegas do projeto da Federal do Paraná chamam de porta giratória, né? A gente tem que um pouco, a aula tem que ser uma unidade em si, porque os alunos eles vêm numa aula, às vezes não podem participar da próxima, mas as aulas são postadas, elas ocorrem via WhatsApp e nós temos usado as mídias, né, para poder interagir com os alunos. Aqui algumas videoaulas, né, os produtos, né, orientações, tem uma orientação de mestrado também, de uma dissertação que será defendida agora na metade de julho na PUC Minas, e CES, aqui está a capa do livro. Bom, o nosso grande desafio, não só o desafio de preparar os alunos para o Enem, né, que felizmente foi adiado, né, isso porque está um momento muito difícil para os nossos alunos, né? Nem todos podem ficar em casa, né? Os alunos do Pró-Imigrantes, eles são, a maioria, muito vulneráveis, e alguns conseguiram receber o auxílio emergencial, nem todos, isso significa que eles estão na rua tentando trabalhar. Então, no tempo que eles têm, às vezes com a internet emprestado de algum amigo, vizinho, eles conseguem ter acesso às aulas, né? Então, assim, o nosso grande desafio, bom, reconhecimento de diplomas é uma questão, a burocracia para o reconhecimento de diplomas estrangeiros no Brasil, né? Quem passou por isso, eu passei por isso, sabe, né? E no caso da UFMG, assim, ver essas cotas para estudantes refugiados implementadas, né, a partir da nota do Enem. Então, eles vão ser vagas, e entre eles vão concorrer a essas vagas, né? Então, um dos nossos desafios é ver isso efetivamente implementado na universidade, né? Existe uma boa vontade, isso já foi aprovado, mas agora a gente tem que ver isso de fato implementado, né? Eu gostaria de agradecer o convite e também agradecer a minha equipe, né, aos professores do Pró-Imigrantes, que tornam também o curso possível, né, os nossos parceiros, né, Serviço Jesuíta de Apoio ao Migrante Refugiado, aos colaboradores, PUC Minas, Coletivo Cio da Terra, né, o GEMALP, e ao IEAT da UFMG, que me concedeu essa bolsa de pesquisa, né, e que permite, então, poder aprofundar nos meus projetos
e publicar, né, projetos, poder me dedicar com exclusividade. Muito obrigada, Rita. E obrigada pela atenção. Considerando, né, que talvez o bloco confunda um pouco, eu vou apresentar em bloco, mas aí a Luciane pode optar por também retomar questões por questões, tá? Fica a sua decisão em relação a isso. Sim. Em relação à temática, professora Luciane, há uma questão institucional do próprio ensino, né, que foi levantada em algumas das perguntas. Por exemplo, Eliane Oliveira afirma, né, há uma lacuna muito grande no Brasil no ensino de português para falantes expatriados. Também, né, há uma consideração de que a professora Rosane Sá Amado publicou um artigo em que expressa insatisfação ao fato de, apesar de termos tantos cursos de letras, né, o ensino de português para falantes de outras línguas de uma forma geral, mas sobretudo no contexto de acolhimento, ainda é feito muito maioritariamente por voluntários. Então, ela gostaria que você comentasse um pouco sobre essa questão. Sobre a evasão, há uma pergunta, né, sobre a evasão, pedindo, né, informações sobre a evasão dentro dessas experiências que você relatou, né, e o que você pensa sobre o motivo ou os motivos, né, dessa evasão, caso haja. Também perguntado, só um momento, Fábio Augusto Teixeira pergunta, no contexto do ensino de língua portuguesa para surdos, usuários da Libras, né, e de língua portuguesa como L2, na modalidade escrita, né, como a professora compreende, depois ele estende, né, para as demais professoras, né, como a professora compreende a delicada situação do professor nesse contexto multilingüe, então, desse professor que atua, né, com a língua portuguesa como L2. Então, acho que foram alguns blocos, nós temos alguns elogios também, como para as demais professoras, para as demais professoras, então eu passo a palavra para a professora Luciane. Tá bom. Eu vou iniciar a questão dos voluntários. Bom, num momento de escassez de bolsas, né? Então, aqui na UFMG, é o meu objetivo, né, conseguir bolsas. Nem todos os voluntários que atuam no Pró-Imigrantes querem. Uma tem bolsa, os outros trabalham, né? Mas, assim, eu acho que a função do coordenador, então, eu sempre estou atenta para editais, né? Eu acho que o professor deve receber bolsa, né? Tanto o professor do Prof. Letras, né? Eu oriento atualmente uma doutoranda que veio do Prof. Letras do norte de Minas, é uma aluna excelente, né? E eu acho que é importante, né, esses professores receberem essas bolsas. Eu acho que é uma luta de todos os professores na pós-graduação em instituições públicas, mas não só, né, porque as particulares, os bons programas de pós-graduação das particulares também dependem de bolsas, né, CAPES e principalmente CAPES, né. Eu tenho bolsista de iniciação científica, né, do CNPq, então, assim, a pesquisa depende de fomento, né? Então, a questão dos voluntários é essa, acho que é ir atrás de editais, né, para que as pessoas recebam. Eu sou a favor que os professores recebam, né? Acho importante, né? Até porque daí eles podem bolsa também, porque as pessoas podem se dedicar mais, né, na hora de escrever uma tese,
né? Eu fiz uma tese trabalhando, né? Só consegui sair daí por 11 meses para a Bolsa Sanduíche, o que eu valorizei muito, mas eu entendo a importância. A Desirê Oliveira, que fez a tese sobre português língua de acolhimento, teve bolsa, né? Foi muito bom, né? Ela poder se dedicar com exclusividade para a pesquisa, né? Uma pergunta que não foi mencionada agora, mas que eu gostaria de responder, e talvez essa pergunta sobre PL2S eu prefiro deixar, porque não é o foco da minha pesquisa. Eu oriento, inclusive, uma colega, a Michele Murta, que faz uma tese sobre metáfora em Libras, né? Mas eu acho que essa pergunta, eu espero que os meus colegas, a UFMG tem uma graduação em Libras, e aí eu oriento uma tese que já está em fase de conclusão também, da Ana Raquel Leão, sobre PL2S, mas como eu não sou professora de Libras, eu tenho trânsito, eu oriento na área, mas eu prefiro não falar sobre PL2S, né? O meu foco da minha pesquisa é português língua de acolhimento, né? Então eu vou responder essas questões. Quanto à evasão, sim, existe, né? E a pergunta foi o que eu acho de continuar esse ensino, talvez à distância, em função... Bom, o que nós descobrimos? Que nós temos atualmente mais alunos porque ele está sendo um ensino remoto do que quando as aulas ocorrem presencialmente. Por quê? Porque os alunos, às vezes, não têm nem dinheiro para vir até o campus, tá? A maioria dos alunos residem na periferia, na grande BH, às vezes, principalmente os haitianos, a comunidade haitiana se concentra na região de Contagem e Betim. Então, Contagem não é tão longe, depende, porque Contagem é grande, né? Então, para eles é mais difícil vir até o campus. Vários residem a maioria reside na periferia. Então, o custo da passagem, né, para vir de Betim até o campus são R$20 e de volta por dia, né? Então é um custo muito alto. A Desirê, quando fez a tese, foi um estudo longitudinal, ela acompanhou eram 3 alunos no final. Atualmente, nós temos 28 inscritos, sendo que 3 estão em outros estados e abandonaram, e 25 estão aqui. Efetivamente, participando regularmente, esse número cai para uns 5, 6 alunos. Também, no momento, nós temos, acho que entender que é uma situação de pandemia, né? Eu acho que essa evasão ocorre. A característica do aluno de português língua de acolhimento é que eles desaparecem por motivos vários, retornam. Então, eles vão e vêm. De vez em quando, eles aparecem. Daí, E na conjuntura atual, isso é compreensível, né? A outra pergunta, vou falar rapidinho, já vou encerrar, né? Me perguntaram por experiências que eu visitei, acho que foi a Mona Lisa, experiências que eu visitei para escrever o livro e que eu gostei muito. Duas experiências no exterior que eu gostei muito, mas vou falar também da experiência de Roraima, tá? Que foi, inclusive,
depois do livro feito, mas a colega, a Maria Conceição Lopes, do Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Roraima, participou do livro e em setembro nós fomos lá visitar o projeto e também tivemos oportunidade de entrar em 2 abrigos e visitar as escolas da Unicef e falar com as pessoas que moram nos abrigos em Roraima. Tá? Nós visitamos, então, a Federal de Roraima e vimos várias iniciativas muito criativas, algumas feitas com dinheiro, né, como os colegas das Relações Internacionais, a Júlia Camargo e o Márcio Akira, que fazem yoga para refugiados, capoeira para os Warao, para os indígenas venezuelanos transfronteiriços que estão aí, é aberto, né, para todos, para toda a comunidade. Também o projeto do professor da psicologia Marcelo Naputano, que vai participar dessa mesa dia 14 de julho, às 14 horas, no site do YouTube CAC UFMG, junto com a Maria Papadopoulou. Ele tem, do outro lado da rua, de um abrigo, ele tem um projeto dentro da Igreja Adventista em que ele faz um acolhimento psicoafetivo. Bom, e os projetos da Grécia, que também, como eu falei, a colega tem uma experiência de ensino de acolhimento infantil, né? Ela faz teatro com crianças sírias e afegãs, né? Que estão na Grécia, em Tessalônica, e também o projeto Mitstudieren, que é um projeto que se chama Estudamos Junto, da Universidade de Leipzig, em que alunos da Faculdade de Letras fazem monitorias com os alunos refugiados. Então, eles recebem curso do governo, né? Então, aí, na Alemanha, os professores recebem, inclusive agora, no início eram voluntários, mas hoje em dia são bem remunerados para dar aulas em cursos terceirizados para os alunos refugiados, né? Mas a universidade mantém um projeto em que os alunos da Faculdade de Letras monitoram. Então, eles fazem diferentes estações de estudo à tarde para que os alunos refugiados tenham oportunidade de revisar. Bom, a questão da evasão, acho que eu falei, né? É isso, os alunos, o perfil do aluno de PLAC é um aluno que ele vem na aula, os meus bolsistas diziam que eles vêm às aulas em rodízio. Se eles moram com um grupo de alunos que está estudando, nem sempre todos vêm, às vezes vem um, às vezes vem outro. Em época, por exemplo, época de Natal, alguns dos alunos trabalham como ambulantes, então eles estão vendendo. Então, eu já sei que eles ou não vão vir ou vão chegar atrasados numa aula que começa às 19 horas, que às 19 horas eles estão vendendo no centro da cidade. Então, essa é a nossa realidade. Eu acho que a gente também tem que entender isso, né? Eles precisam trabalhar, os alunos refugiados e imigrantes são alunos como a maioria dos nossos alunos, né, na UFMG, na Faculdade de Letras, eles precisam trabalhar de dia, né, e vão às aulas muitos à noite. Acho que era isso, eu agradeço. Ficou alguma pergunta que eu não contemplei? Rita? Luciana, obrigada.
Tem uma complementação de um comentário que foi feito, mas eu passo no final, na hora das considerações finais, porque eu pensei na seguinte dinâmica. Muito obrigada. Eu pensei na seguinte dinâmica. Vou lançar aquela pergunta final, as colegas respondem e fazem suas palavras finais em 3 minutos, por gentileza. Tá bom. Eu sei que é uma maldade, porque vocês não imaginam a pergunta. Depois eu retorno, tá, para finalizar. Professora Luciane, suas palavras finais, quiser retomar a pergunta, fique à vontade. Teve uma pergunta que eu vou falar rapidinho, que é sobre a questão de pessoas de outra área atuando como professores de plaque, né? Bom, a minha recomendação é que essas pessoas, na medida do possível, busquem fazer alguma formação com especialistas em português, língua de acolhimento, né? É importante. Tanto que nós fazemos essa formação já desde 2017 na graduação, né? Meu colega Leandro Diniz e eu. E assim como nós, outros em outras universidades no Brasil, né? Então, isso demonstra, assim, na graduação e pós, né? Mas, realmente, agora tem projetos também muito criativos, como esse projeto que eu vi de yoga para os refugiados, de capoeira, né? Ou as minhas colegas da faculdade de educação, trabalhando com teatro para as crianças refugiadas, né? Também abraçando essa questão de, né, para as crianças muçulmanas de ter aula numa classe mista, né? Então, são várias questões que entram. Bom, eu gostaria de agradecer a Rita, agradecer a Abralim pela oportunidade, né, de falar sobre português, língua de acolhimento, que é uma área nova, em expansão, e é importante, então, ter esse espaço num fórum como o Fórum Abralim ao vivo. Tá? Muito obrigada pelo espaço. Espero, num momento, num futuro não tão longe, ter um encontro presencial, né? Tá bom? Muito obrigada. É o desejo de todos nos encontrarmos. Olha, um beijão, parabéns, Abralinha, parabéns pelo empreendimento. Estamos finalizando. Lembrando que temos uma mesa daqui a pouco, às 17 horas, né? Então, um beijo no coração de vocês. Muito obrigada pela participação de todas. Mesa linda, maravilhosa. Eu só queria acrescentar que nós já estamos trabalhando no pós-linha em modo remoto emergencial. Não é transposição do presencial para EAD, não é isso. É uma adaptação, né, porque muitos alunos quiseram, e nós todos temos dificuldade de acesso. Eu estava muito preocupada e hoje deu tudo certo. Então, assim, eu acho que o importante é as pessoas também não quererem perder o ano, né? Então, tem várias questões em jogo, alunos da graduação querendo se formar, o pessoal mestrado, doutorado querendo defender. Né? Ok, muito obrigada. Muito obrigada. E deixa o registro para que todos leiam a nota técnica GT Covid 2019-11-2020 do Ministério Público do Trabalho, tá? É muito importante, né? São os nossos direitos também. Abraço a todos.